relacionando tudo que aconteceu e todas as notas que aconteceram. Tu tem que fazer prova disso e guardar esta prova, tá certo? Daisy, seguinte, quando eu recebo uma mercadoria de outro estado, de um fornecedor com substituição tributária, eu recebo a guia que ele pagou. Eu tenho certeza que está ok. Agora, se o fornecedor estiver naquele cadastro que ele paga uma vez por mês, e ele me diz que é com substituição, como é que eu tenho certeza que está tudo ok? Ele vai te dar na nota, tem uma parte em cima da nota fiscal, a inscrição de substituto. E aí tu pode entrar no estado, no site do estado e verificar que ele realmente é um substituto. O próprio Sintegra também te dá essa informação, tá? E aí a responsabilidade é dele. O que eu não entendi muito bem foi o seguinte: tem nota com substituição tributária que a gente destaca ICMS e tem outras que não, correto? Isso. Por quê? Uma você destaca o ICMS e outra não? Não, no caso assim, ó, o ICMS em substituição tributária, tá? Ou seja, depende da operação que eu estiver fazendo. Meu produto tem substituição tributária. Quando eu for, e ele sofreu antes, eu que fui substituído com ônus, eu tive que pagar para a indústria e vou vender este produto internamente. Eu não vou destacar imposto. Vou vender para fora de um estado e o estado não tem convênio. Não é São Paulo e nem Minas, neste caso de vocês. Não é. Então eu tenho que destacar o ICMS próprio, porque este estado lá, o fornecedor, não tem nada a ver com o meu problema interno. Eu posso até já ter pago, mas eu tenho que passar para ele o crédito que ele tem direito de se creditar, né, para fazer o seu conta corrente interna. É nesse sentido. Internamente não existe como ter o mesmo produto vendido diferente. Certo. Aí se esse cliente quiser fazer algum tipo de devolução, ele for optante pelo simples, ele não destaca o ICMS, senão ele vai destacar também, correto? Isso. Aí no caso assim, ó, vai depender. Em termos de retorno, de devolução, tá? Eu tenho que observar o como é que foi feito. Sim, sempre que a empresa for simples nacional e eu for uma empresa geral, eu sei que eu tenho que fazer uma nota de entrada para validar a nota dele, porque lá não tem destaque de ICMS próprio, para começar. A minha saiu com ICMS próprio e a dele vai entrar sem destaque. Mesmo nas observações, eu faço uma nota e dou a validação do ICMS próprio. E aí eu vou observar o quê? Eu paguei o ICMS por ele, ou seja, eu destaquei na nota fiscal o ICMS em substituição, ou ele pagou a guia, ele até ia pagar a guia para mim, mas eu resolvi ser bonzinho, paguei na frente. E aí ele resolveu me devolver a mercadoria. Não foi bonzinho comigo, né? Eu fiquei com uma guia no nome dele, e é dele, não é meu. Eu não posso me usar, mesmo que tenha sido do meu caixa que tenha saído, e ele vai ter que me dar uma transferência deste valor. Mesmo sendo empresa do Simples Nacional, ele vai me fazer uma nota de transferência, daí artigo 24, para o retorno e eu possa utilizar este valor. Certo? No meu caso, eu fiz a compra no distribuidor, gerei a guia de ST, mandei para ele, só que na hora dele mandar a nota para mim, ele não anexou a guia paga, e aí eu levei a multa. O que eu tenho que fazer nesse caso? É responsabilidade minha ou é do meu distribuidor? A responsabilidade sempre é do contribuinte adquirente. O fisco vai colocar até a tua inscrição lá, tá? E aí se torna o quê? Uma responsabilidade comercial. Aí é um acordo comercial que vocês vão apurar responsabilidades, mas a notificação é no adquirente. Alô? Oi. Daisy, no caso, faço a compra do distribuidor, aquele 51.102, lá o 5.102, esqueço, para operações internas. No caso, se tu já recebe de um distribuidor e está fazendo uma revenda, o teu produto é 5.405. Tá. Esqueço então o Esquece o 5.102. 502, ele é para produtos que não tenham
sofrido substituição tributária anteriormente. Tá. E necessariamente ali nos dados adicionais, eu tenho que ser uma microempresa ou uma EPP? Para fazer a utilização? Isso. Não, não. Aquele ali só porque se eu for um Simples Nacional, além de ter a obrigação de colocar isso, Tá. né, ou seja, eu sou uma empresa de pequeno porte, não dou direito a crédito de IPI, eu também tenho que informar o imposto retido anteriormente. Tá. O ICMS retido anteriormente é obrigatório? É obrigatório. Tá, perfeito. Aí é uma questão do fisco, tá? É do próprio determinante, tá? Não é usual e não está no regramento, tá? Explícito de que deve ser destacado o cálculo. Tá? Normalmente, o cálculo que deve ser destacado é o do ICMS próprio, aquela presunção de empresas do Simples Nacional, porque ele não tem ali destacado, então ele não consegue fazer o cálculo corretamente. Então, daqui a pouco um produto tem qualquer diminuição de alíquota, né, ou de base, e aí ele não consegue chegar no valor que chegaram. Por isso, as empresas do Simples Nacional que tiverem retenção, que forem um substituto naquele momento, ou seja, tem um destaque de ICMS em substituição, são obrigadas a colocar a presunção de base. Como é que vocês chegaram neste valor? Aí sim, aí ele exige a presunção, tá? A memória de cálculo. Tudo bem, olha só. E no caso entre transferência entre filiais, a CEFOP, se eu já adquiri do fornecedor substituído, qual vai ser? É 5.405 também? As transferências, não, elas têm 5.406 ou 7, né? Elas, dependendo do tipo de transferência entre empresas, tá? Elas têm outras variáveis para os CFOP específicos para as transferências entre empresas. E o ST e a base? No caso, assim, ó, depende. Em regra geral, tá? Mas isso tudo tem que olhar no caso da automação, ali os artigos 230 até o 240 para verificar. Por quê? Porque depende de produto, isto vai ser entre indústrias ou entre empresas de mesmo CNPJ. Agora, esta empresa que recebe, ela só recebe via transferência? Não, ela também compra, e aí a ST vai ter que estar destacada, mesmo entre empresas. Se ela for somente uma empresa, por exemplo, filial, que só receba via transferência, ela não compra. As compras estão todas centralizadas, aí não vai ter a ST. Quem é responsável pelo seguinte vai ser a próxima empresa. Tá ok, obrigado. Oi. Eu também sou revenda de software, né? E eu tive um problema que eu quero partilhar com o pessoal aqui, que é, no caso do produto, eu tinha só CST e CFOP estadual ou interestadual. E a gente precisou fazer alteração para que seja por estado. Isso é uma coisa que tem que prever nos softwares, né? Por estado, porque só estadual e interestadual não estava conseguindo fazer as notas corretas, né? Uma coisa que eu queria colocar. E gostaria que tu falasse também sobre o 10 e o 70, né? O 10 tem ICMS normal e tem substituto, né? Não, no caso, e o 70 ainda tem redução. O 10 é, por exemplo, uma indústria. A indústria é um substituto, ela vai usar um CST 060, o que ela vai dizer? Olha, tem um ICMS próprio porque eu sou somente um responsável de tributos posteriores, mas eu faço o meu conta corrente. Então, ele diz, tem ICMS, destaque de ICMS próprio e destaque de ICMS, ou recolhimento e cobrança de ICMS em substituição. Por isso, quando ele usa o CST 010, ele tem que ter os dois destaques. Tá? E no caso do 060, não. E o 70 é redução junto, né? Aí é com redução de base. Eu vou ter a própria, vai ser a mesma coisa, só que com redução de base
né, ou redução de alíquota, dependendo do que a lei determina. Obrigado. Ok.